Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta noite. É noite, tá? Noite de domingo, dia 21 de dezembro de 2025, primeiro dia da semana do Natal, muita correria, muita coisa para se falar, mas eu vi e enxerguei uma oportunidade, uma situação que eu preciso falar, né? E nós estamos vivenciando dias de grandes problemas, de grandes expectativas, de grandes necessidades, e eu quero falar com você nesse momento a respeito de uma situação que alguém falou na live hoje e me deixou preocupado. A fala dessa pessoa, foi justamente isso daqui, ó. Ela estava dizendo a respeito da volta de Jesus. E Jesus está às portas, ele está para voltar. Logo, logo ele vai voltar, logo, logo ele vai aparecer nos ares para arrebatar a sua igreja. Algumas pessoas ficam perdidas diante de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantas necessidades e acabam vendo algumas coisas que não deveriam acontecer, né? E aí começam a ser as justificativas. Presta atenção que as justificativas começam justamente por causa de erros de outras pessoas e não de Deus, tá? Então presta atenção nisso que eu vou falar hoje, que isso pode afetar a sua eternidade. Hoje, 21 de dezembro de 2025, um domingo quente foi hoje em Ribeirão. Nesse exato momento, 25 graus, mas nós tivemos logo pela manhã 21 graus. Mas subiu até os 31. Agora está caindo, mas ainda estamos com 25, o céu está estrelado, possibilidade de chuva zero, umidade relativa do ar por conta de uma chuva que caiu no meio do dia, 69%, e já estamos no verão. Segundo os meteorologistas, meio-dia e pouco hoje, entramos no verão. Então agora começa realmente aquela situação de gato e rato, né? Chuva de uma hora para outra, muito sol, muito quente, pancadas de chuvas são recorrentes, né? Toda hora tá caindo em algum lugar e não é, na realidade, uma chuva que muitas vezes cai em todo lugar, às vezes cai aqui, lá do outro lado da cidade não cai. Então, é o verão brasileiro, tá? E agora nós vamos vivenciar ele para poder ver o que é que Deus tem para nós nesse tempo de dificuldades e de problemas. Então, a primeira coisa que você precisa saber: sem Jesus, você não vai entrar no céu. Ponto. Sem Jesus, não existe possibilidade de entrar no céu. Esse Jesus mesmo que na quinta-feira vão se comemorar o Natal, que para mim não é o dia do Natal, mas se existe essa oportunidade, né, vamos aproveitar a oportunidade para falar de Jesus, né? Então, se foi no dia 25 de dezembro ou não, não cabe a mim querer discutir, e eu não vou perder tempo de discutir isso, porque tem N pessoas estudiosas aí que podem dizer que foi em novembro, foi em outubro, foi em setembro, por causa disso, por causa daquilo, mas para nós ocidentais, foi no dia 25 de dezembro. Então, vamos aproveitar essa situação para poder falar a respeito desse que nasceu no dia 25 de dezembro, mas com toda certeza morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida por mim e por você, verteu seu sangue ali para perdão dos meus e dos seus pecados, tá? Então, nessa situação, eu quero colocar para você um versículo que às vezes chama atenção e você pode até ficar um pouquinho bravo. Presta atenção. O céu e a terra passarão, tá? Fato, não tem como mudar isso. Os céus e a terra vão passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Onde está isso? Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui o que é que está dizendo no livro de Mateus, né? Mateus, o Evangelho de Mateus, segundo relatou Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 24, versículo 35. É o primeiro evangelho, o primeiro dos 4, e ele é o 40º livro da vida, né? O livro que nós temos como manual de regra e fé. Então presta atenção.
o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus estava dizendo isso para todos aqueles que estavam à sua volta ali, estava explicando que a terra e o céu, ou o céu e a terra, vão passar, vai acabar. Isso vai ter um problema lá na frente, mas as minhas palavras não vão passar. E o que ele estava dizendo? Ele estava apontando para uma situação que eu quero chamar a sua atenção nesse momento, para que você entenda o que é que ele estava falando aqui. Presta bem atenção nisso que eu vou falar, porque às vezes a pessoa fica pensando que nós estamos vivendo dias de poucas dificuldades, mas não, é muita dificuldade, muitos problemas, tá? Muita gente passando por muitos problemas. Então, presta atenção que o retorno glorioso de Jesus, ele vai voltar nos ares. Ele não será um evento secreto. Já começa por aí. Não será secreto. Não vai ser tímido. Para começar, não vai ser tímido. Mas vai ser uma manifestação de poder que transformará a história para sempre, sabe? Aquela situação de que Jesus nasceu lá na cruz, que nasceu lá na manjedoura, na estrebaria, que estava ali numa situação de penúria, que ele foi parar nessa estrebaria e ele foi colocado envolto em panos, deitado numa manjedoura, lugar de comer os animais. Então, presta bem atenção. Uma volta que vai ser visível para todo mundo, mas vai transformar a história para sempre. É uma volta majestosa. Todos verão a glória do Filho do Homem descendo sobre as nuvens. Está escrito em Mateus, no capítulo 24, versículo 30, assim, então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. O Evangelho de Mateus aí. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. Mateus, no capítulo 24, versículo 30. Então presta atenção. O retorno de Jesus, quando ele voltar, será visível para toda a terra. Todos verão o Filho do Homem voltando, descendo sobre as nuvens. Ele não vai pisar aqui, nós vamos ser arrebatados, chegaremos no céu. Mas presta atenção, então será uma volta visível e será majestosa. Outra coisa, ele reunirá os escolhidos, vai ter uma reunião dos escolhidos. O som da trombeta marcará o momento em que a igreja será finalmente reunida com o seu noivo. Nós nos encontraremos com ele nas nuvens. Veja o que está escrito no mesmo livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 31. A trombeta tocará, e ele enviará os seus anjos a todos os cantos da terra. Presta atenção. Eles reunirão os escolhidos de Deus de um lado a outro do mundo. Mateus, no capítulo 24, versículo 31. Então presta atenção. Esse retorno marcará a situação de todos aqueles que estão sobre a terra ou que passaram sobre a terra. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, e eu penso que poderia ser muito bom se Jesus voltasse enquanto eu estou vivo, para que eu não passasse pela morte, mas que fosse transformado e fosse aceito no céu com ele. Então, nós, os que estivermos vivos, seguiremos eles depois. Mas em primeiro lugar, presta atenção, aqueles que estarão mortos, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e levados ao céu para juntos nós morarmos com o Senhor lá na glória. E vamos nos encontrar com o Senhor nos céus, tá? Presta atenção na terceira coisa, e eu já estou terminando. O encontro nos ares,
porque Jesus não vai pisar aqui nesse momento. O arrebatamento é a promessa de que não seremos deixados para trás na destruição. Não, nós não seremos deixados para trás. Veja o que diz a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos levados com eles nas nuvens para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. O que é necessário você fazer para poder ser arrebatado, se você estiver vivo, ou para que você seja chamado, transformado, se você já estiver partido desse mundo? O que você vai ter que fazer? Em vida, presta atenção, em vida, você precisa decidir por Jesus. Não tem outro jeito. Somente Ele pode levar-nos até os céus para encontrar com Deus. Só Jesus. Não existe outra oportunidade. Você pode ficar bravo, você pode falar o que você quiser, mas é Bíblia, tá? Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele faz uma declaração que é dura. Às vezes você pode até pensar: nossa, o capelão é antissocial. Não, eu só estou reproduzindo o que ele falou. Ninguém, em hipótese nenhuma, ninguém, por mais rico ou por mais pobre, por ter sofrido ou por não ter sofrido, por ter dado muito dinheiro aos pobres, por não ter dado dinheiro aos pobres, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então não é por obras, porque seria por merecimento, e por merecimento ninguém vai. Não é porque você é melhorzinho do que eu, ou que é melhor do que o outro, ou porque você faz as coisas melhor do que o outro, você toca um instrumento melhor e você está na igreja todos os dias. Não. Se você não aceitar a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, você não vai no céu. É isso, porque o caminho é Ele. E quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele coloca tudo no singular. Ele não coloca nada: eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, eu sou uma das vidas, ou que pode existir um outro meio. Não. Ninguém pode interceder diante de Deus por nós, a não ser Jesus. Aquele que foi crucificado na cruz do Calvário, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós. É isso. Se você vai ficar bravo ou não, aí não cabe comigo, tá? Mas a história correta é isso. Ele nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz. Olha que situação. Nasce numa manjedoura, morre numa cruz, por mim e por você. Ele deixa o seu trono de glória, ele deixa o céu para vir aqui na terra, morrer por mim e por você, pelos meus e pelos seus pecados. E agora? Diante de tudo isso que você ouviu, o que você vai fazer? Não existe uma outra solução para o homem a não ser aceitar a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. Não existe, tá? Às vezes você vai encontrar pessoas aí que estão dizendo, e às vezes até agora à noite vão passar por aí falando para você: não, fica tranquilo, não é bem assim, isso aí é muito pesado. Nossa, você acha que Deus é carrasco assim? Não, Deus não. Ele não é. Ele não fez o lago de fogo eterno para o homem. O ser humano está indo lá porque quer. Percebe? Quando ele der a sentença, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo eterno, que foi feito para o diabo e os seus anjos. Tá? E aí, não estava incluído o homem. O homem precisa aceitar Jesus e ficar livre desse mal. É um problema. Mas Deus já fez o melhor. O melhor que Ele podia fazer por nós, Ele já fez. Alguém está dizendo aí: o melhor ainda está por vir. Não, o melhor já veio.
morreu na cruz e foi crucificado por mim e por você. Esse é o melhor. O melhor que tinha no céu já veio, nasceu, ficou numa manjedoura, viveu numa vida de simplicidade, de humildade, sem pecado, foi crucificado, cruelmente açoitado, colocaram sobre ele uma coroa de espinho por causa dos meus e dos seus pecados. Todo o glamour de Natal, de peru, de não sei o quê, não pode afastar a realidade de que ele nasceu para morrer numa cruz por mim e por você. É isso. Às vezes as pessoas vão ver aí e falam, nossa, o mundo, por que colocou isso aí? Porque o mundo está pegando fogo. Ou você não está vendo, ou você não tem visto o que está acontecendo. Existem algumas palavras que eu não posso falar aqui, porque o algoritmo me pega e me dá problema. Mas você sabe o que está acontecendo. O mundo está em chamas. Os problemas pipocam por todos os lados. Jesus está voltando. Às vezes você vai dizer, eu escuto isso desde criancinha, já estou com 80 anos. Escutei isso hoje de uma pessoa. Estou com 87 anos e desde que eu era criança eu estou escutando os crentes falar, Jesus vai voltar. Sabe? Ele não está atrasado 87 anos. Então já se passaram mais 87 anos, segundo esse senhor, né? E agora vai ficar mais próximo a vinda de Jesus. É isso. Se você quiser aceitá-lo como único e suficiente Salvador, nesta noite, basta que você ore comigo, peça perdão dos seus pecados e dizer a Ele que você aceita-o como Senhor e Salvador, que o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário é suficiente para você. Mas você precisa ter consciência. Não haverá uma outra chance. Se você partir para a eternidade sem aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, a Bíblia diz que ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura é minha responsabilidade, responsabilidade de todos que estão pregando por aí. Crer e ser batizado é responsabilidade sua. A responsabilidade de Deus é essa. Salvação para quem aceitou. Mas quem não aceitou, infelizmente, será condenado. É isso. Vamos orar? Hoje eu só vou orar por vocês. Se ficou alguma dúvida, depois você coloca aí para mim poder te explicar. O homem pecou e eu já expliquei isso para vocês. Pecado que vem do Adão, de Adão e Eva. Esse é o pecado que todos nós carregamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso. Já nasce pecado. Mas como uma criança vai poder decidir? Não. Enquanto ela não tiver o poder de decisão, ela não está condenada. Entra na inocência. Se morrer com 3, 4, 2, 1 ano, você que perdeu o filho muito novo, você que está aí com um filho que com 7 anos não tinha consciência daquilo que estava acontecendo, assim como nós não batizamos, não será condenado aqueles que não têm consciência do pecado que cometeram. Eu vejo sempre muitos pregadores dizendo que se chegasse o microfone na boca de uma criança, de um recém-nascido, e perguntasse para ela, você se arrepende dos seus pecados? Ele não arrependeria porque ele não tem consciência e ele não consegue nem responder pelos seus atos. Então, por isso que não se batiza crianças. Pode se apresentar a criança e deve se apresentar no tempo a criança. Deve levar lá e consagrá-la ao Senhor, entregá-la para o Senhor. Mas os cuidados dessa criança é com você. Você que gerou, você que é pai, você vai ter que fazer. Não se preocupa com os fogos, não. Os fogos é por conta de um jogo que aconteceu aí, não sei nem quem é que ganhou,
mas estão soltando fogos já faz um tempo. Mas você que ainda não aceitou Jesus como único, suficiente Salvador, coloca aí. Coloca aí que eu quero saber. Tá. Amém. 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 Agora os fogos comemoram que você está aceitando. Amém. Então vamos orar. Vamos orar. Se você não quis se manifestar aí ou está decidindo, fique ciente. Sem Jesus não tem céu. Tá bom? O capelão não está colocando ninguém no inferno, não. É a Bíblia que fala. Tá bom? É noite, tem gente que vai ficar preocupado, mas eu preciso falar essa realidade para você. Gosto muito de falar, vai prosperar, vai sarar, vai não sei o quê. Gosto muito dessas pregações. Mas a pregação que você precisa ouvir é essa. Sem Jesus não tem céu. O Evangelho é isso. Ele veio, morreu na cruz que estava no Calvário, pelos meus e pelos seus pecados. Simples assim. E se você quer ficar livre do inferno, precisa passar por ele. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Por isso que a Bíblia diz, se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração, você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Tá bom? Isso, é com você. Ninguém pode interferir nessa decisão. É você que tem que tomar essa decisão. Se alguém vier, não, mas mesmo que você morrer, eu vou me batizar. Não vai, tá? Ou você decide em vida, ou você pode ir para o inferno. Entende? Para mim também é. Mas eu preciso falar. Porque depois, se você chegar lá e argumentar que não soube, que ninguém te falou, vai ser cobrado de nós. Ah, mas eu gosto da prosperidade. Prosperidade é lindo, maravilhoso, e eu também gosto. Gosto também. Gosto. Saúde, sim, casas boas. Isso. Não, é porque jogaram, eles estão interessados em um jogo. Quando o mundo está pegando fogo, um jogo tira a atenção desse povo e eles não percebem. Nesse exato momento, homens e mulheres estão morrendo por conta de N coisas que estão fazendo. Estão morrendo em acidentes de moto, de carro, por aí. E vão se encontrar com Deus na eternidade, que sabe fazer pergunta. É isso, tá bom? Não fica triste com o capelão, não. Ou se quiser ficar triste, fica, mas aceita Jesus, tá bom? Pode ficar triste, não tem problema. Eu dou o direito de todo mundo ficar triste porque eu falei a verdade. Não tem problema. Se você não gostou, não tem problema nenhum também. Essa é a verdade. Sem Jesus, sem céu. Sem Jesus, sem eternidade com Deus. Não vai entrar no céu quem não aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, e só tem essa oportunidade em vida. Se você não decidir em vida, você não vai morar no céu. Tá bom? Tudo bem? Então tá bom, então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão decidindo por Jesus Cristo, aceitando-o como o único e suficiente Salvador da sua vida, aceitando que o sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário é suficiente para perdão dos seus pecados, para levá-los ao céu, para que possam terem os seus pecados perdoados e o nome escrito no livro da vida. Por isso, eu te peço, em nome desse Jesus Cristo, que morreu ali na cruz que estava no Calvário, que o Senhor firme os pés dessas pessoas, desses nossos irmãos e amigos que estão chegando agora para o Evangelho, aqueles que estão retornando para o caminho, que a tua boa mão esteja conduzindo a todos eles. Livra de todo mal. Ajuda, meu Pai, para que eles possam chegar juntamente conosco nos céus e naquilo que for necessário e possível, que estiver ao nosso alcance, que nós possamos estar dispostos
a fazer por essas pessoas. Muito obrigado porque o Senhor usa aqueles que são os improváveis no momento de improbabilidade. Noite de domingo. Muitos estão dentro de igrejas, mas nesse momento eu falo para algumas centenas de pessoas. Se você ainda não aceitou, por favor, peça para que o Espírito Santo fale com você. Aquilo que eu não fui capaz de poder transmitir para você, que o Espírito Santo fale contigo nesse momento. Peça perdão dos seus pecados. Aceite a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, para que você vá morar no céu. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Se nós não nos encontrarmos mais, nós se encontraremos lá na glória. Que Deus te abençoe. Boa noite. Fiquem em paz.